Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar rapidamente sobre as questões relacionadas a restaurantes e tipologias de restaurantes. Como vocês devem ter visto no material teórico textual, abrir um restaurante é o primeiro passo, né, do nosso planejamento de cardápios. Ele vai iniciar, então, a partir do cardápio, né, nesse sentido, todos os processos de formulação e planejamento e concepção é importante. Para isso, nós precisamos conhecer as tipologias dos restaurantes, as tipologias de cozinha, as tendências de mercado e também as demandas do público consumidor e também os espaços relacionados à escolha do ponto. A partir disso, buscamos compreender as necessidades de equipamentos, demanda de mão de obra, de fornecedores de insumos, entre outros. Então, aí nós temos o restaurante. Portanto, o cardápio, conhecer as influências e os aspectos relacionados a esse planejamento é muito importante. O cardápio, para que vocês tenham ideia, ele está presente em todas as fases de gestão de um restaurante ou um empreendimento gastronômico, desde a criação do restaurante, mas também sofrendo renovações, adaptações, dadas as transformações que o mercado da alimentação vem trazendo, né, a cada ano para nós enquanto profissionais. Portanto, né, pensar cardápio é pensar continuamente nas transformações que o mundo da alimentação vem nos dando. O conceito de restaurante, segundo Castelli, está relacionado ao que fornece alimentação ao público mediante o pagamento, então, da alimentação. Este conceito acaba englobando vários tipos de estabelecimento, e cada um deles, contudo, vai trazer características específicas em função das quais são algumas mais definidas, outras meio híbridas, outras não tão definidas. Este conceito, né, a ideia de restaurante, ela surge, como nós vimos no material, a partir da Revolução Francesa, na França. E a partir deste movimento, como nós vimos no texto que escrevi para vocês, nós vamos tendo uma transformação do mercado da alimentação, tanto na França, também nos hotéis, a criação dos roteiros gastronômicos, o estabelecimento do Guia Michelin, que permite, então, a construção e a consolidação das cozinhas regionais francesas. Falar da história do restaurante é importante conhecer todo o movimento imbricado, né, nisso, até mesmo a consolidação da gastronomia da Era de Ouro, com os grandes chefes, Antonin Carré, Auguste Coffier, Paul Bocuse e tantos outros, até os atuais, Alex Atala, entre outros. Então, nós temos aí como um ponto de partida a Revolução Francesa, o estabelecimento da gastronomia, a Era de Ouro, a consolidação desses chefes, as renovações da gastronomia a partir, então, propriamente da gastronomia da Nouvelle Cuisine, certo? Nós temos, então, uma grande transformação. O objetivo principal do restaurante é promover, então, uma experiência boa, né? Trazer o cliente vai com a expectativa, mas nós temos que trazer essa experiência, né? Cumprir com aquela expectativa do cliente, trazendo boas histórias contadas pelas comidas e boas sensações para o cliente. Então, este é um papel importante do restaurante, mas como a gente consegue atender isso e por meio de quê? Por meio de um cardápio, de um bom atendimento, de uma boa comida, é super importante. Então, os clientes, quando buscam um restaurante, eles buscam de acordo com os seguintes aspectos e pontos, né? A questão do status, ser vistos, restaurantes, pessoas importantes que acabam frequentando aquele restaurante, a questão relacionada ao ambiente, né? Vai ter alguma peculiaridade, algum estilo de decoração, uma obra interessante, um estilo inovador, outros elementos também podem contribuir para que esses clientes busquem os restaurantes de vocês. Outro está relacionado ao clima, né, as questões de clima, não de temperatura, mas ao estilo dos funcionários, a composição entre ambiente, música, entre decoração, os frequentadores também aí podem contribuir nesse aspecto. O cardápio e o menu é um deles, as preparações são interessantes, são tradicionais em uma determinada cultura, é inovador, atinge, desperta a curiosidade daqueles clientes que frequentam. Então, o que importa é que os produtos oferecidos no cardápio atendam, então, os anseios e as expectativas naquela experiência gastronômica daqueles clientes. A curiosidade é despertada justamente pelo cardápio, pelas inovações que o cardápio traz. O preço, a relação preço versus qualidade é importante. Eu posso ter um restaurante com ticket médio, né, alto ou médio, justamente, mas eu tenho, né, como respostas a essa relação preço-qualidade. Na qualidade eu tenho
um bom cardápio, eu tenho inovação, eu atendo expectativa, eu crio, né, um bom ambiente para aquele cliente. Então, compensa a relação preço, cardápio e qualidade, né? Porque vai apresentar aí uma vantagem competitiva, oferecendo um melhor produto ou serviço. Muitas vezes os restaurantes também, principalmente quando a gente vai numa grande cidade, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, ou na França, nós buscamos algum restaurante em decorrência de algum nome, de algum famoso chefe de cozinha, entre outros. Né? E as próprias estrelas do Guia Michelin acabam se tornando um dos principais motivadores também para a busca dos restaurantes. Esses restaurantes onde possuem estrelas do Guia Michelin ou chefes renomados acabam tendo lista de espera, como, por exemplo, a Casa do Porco, em São Paulo, o da Paula Carosella precisa fazer um agendamento prévio aí de uma semana, às vezes até um mês, dependendo do chefe. O estilo de serviço, alguns restaurantes acabam se destacando, então, pelo serviço diferenciado que oferecem, com jovens atendendo de maneira visitada, com roupas, ou com o flare, né, que é aquele malabarismo de garrafa, acaba sendo, então, um serviço diferenciado e que também atrai clientes aí, aquela relação que a gente sempre fala, né, o cliente nos busca, ele tem uma identificação de necessidade, e a gente precisa suprir essa expectativa do cliente. Então, ele vai buscar informações, ainda continua com aquela expectativa. Ele vai avaliar, à medida que ele recebe o cardápio, aquelas alternativas disponibilizadas no cardápio, né, ainda ele tem expectativa. Então, ele faz o pedido para o garçom, não tem expectativa. Então, quando ele está consumindo o produto, ele já está tendo a experiência de consumir, a experiência do ambiente, né? Esse processo entre expectativa e experiência é o mais importante. Lembrem-se, os clientes buscam os nossos estabelecimentos gastronômicos para suprir alguma expectativa. Eles nos buscam por uma expectativa e nós precisamos fazer dessa expectativa uma boa experiência. Esse é o nosso papel, ok? Dessa ideia de expectativa, experiência, a gente precisa então entender que o cardápio faz parte desse processo, mas que também o cardápio dialoga com as questões relacionadas à classificação dos estabelecimentos gastronômicos e as tipologias de cozinhas, ok? Então, no que se refere a esses estabelecimentos de alimentos e bebidas, o Walker e o Lundeberg, em 2013, eles já ressaltavam que frequentemente ocorrem trocas de conceitos e estilos de restaurante, e essas trocas ocorrem principalmente por consequência do grande crescimento e da evolução, né, do setor da alimentação. O Marcelo Claudio Fonseca, no livro Tecnologias Gerenciais de Restaurantes, ele vai nos dizer, ele vai identificar os diversos estabelecimentos focados, então, no desenvolvimento desses produtos de alimentação. E ele já apresenta, nessa terceira edição do livro dele, outras classificações e adaptações e tipologias desses restaurantes. Se nós olharmos o primeiro livro dele, ele nos apresenta uma ideia, um tipo, alguns tipos. Nessa última edição, nós já temos outras inclusões que são muito mais adaptadas. Ainda ele não coloca esse advento que nós chamamos dos food trucks. Então, assim, o mercado ele está sempre em constante evolução. Nós não temos só hoje estabelecimentos fixos, né, que estão localizados em prédios. Nós temos aí profissionais que trabalham no ramo da alimentação, como personal chef, entre outros, que também apresentam excelentes serviços aí no campo da alimentação. Né? Então, entender as classificações e as tipologias é muito importante. O restaurante tradicional, ele vai apresentar um cardápio bem extenso, né, com preparações tradicionais de aceitação em geral, vai atender um público extremamente eclético, né, desde a criança até uma pessoa com uma idade mais avançada. A decoração, na maioria desses casos, é simples e tradicionais, e todo aquele conjunto de louças e baixelas que compõem o mise en place são, na maioria das vezes, sem luxo. Então, quem já busca numa lógica de um restaurante tradicional já tem algum direcionamento aqui, quando nós falamos de viabilidade também de equipamentos, de utensílios e operacional. O restaurante internacional, por outro lado, eles estão localizados em hotéis
e meios de hospedagem. Quando vocês frequentarem um hotel, um resort, por exemplo, vocês vão encontrar restaurantes internacionais, né? Eles possuem preparações internacionalmente reconhecidas, desde as mais simples até as mais tradicionais, até as mais sofisticadas. A questão de louças e ambiente é uma decoração clássica que dialoga com aquelas tipologias de cozinha que eles estão apresentando, cortinas brancas, uma coisa mais clássica nesse aspecto. As questões relacionadas a enxovais e baixelas é tudo de primeira linha, muito bem polido, muito bem organizado. O mise en place da mesa segue aquelas premissas de uma boa montagem, a faca, o garfo, a taça, as taças de vinho branco, vinho tinto. Então, tem um requinte, uma sofisticação muito bem organizada. Os cardápios, por outro lado, aqui não costumam apresentar um grande poder de criação, modificação de pratos e suas preparações. Às vezes, alguns pratos sofrem alguma inovação. Então, a gente acaba destacando que o cardápio aqui vai trazer pratos das cozinhas regionais, seja ela francesa ou italiana, e os pratos são reconhecidos e consagrados internacionalmente, como eu comentei. Não busca grandes experiências gastronômicas naquele sentido da inovação, de trabalhar com cozinha molecular, com espumas, com defumações, entre outros. O público, ele vem de várias regiões, que acaba, então, sendo atendido pelo hotel. A capacidade varia entre 50 e 200 pessoas. A louça, falei, é de primeira linha, mas possui um sistema de brigada de cozinha quanto de serviço altamente qualificado. Carta de vinhos, neste caso, é representativa, com vinhos de diferentes regiões, produtores e safras, e que dialoga, então, com os pratos oferecidos no cardápio e, por vezes, com a presença de um sommelier. O restaurante gastronômico possui características muito semelhantes com o do restaurante internacional, mas estão frequentemente lembrados e estão associados com a participação de um chefe de cozinha de renome, né? E o cardápio ele tem um grande poder de criação daquela equipe, daquele chefe. Os ambientes são bem decorados, com muita elegância. A brigada de sala e de salão é muito bem treinada e capacitada. É um serviço muito bem executado. Normalmente, né, esses restaurantes, eles possuem duas dimensões, as dimensões são reduzidas, mas costumeiramente atendem um público reduzido de 60 a 80 pessoas, o cardápio é muito qualificado, esses de 80 a 60 pessoas, 60 a 80 pessoas trabalham com menu degustação em alguns momentos, para trazer uma experiência gastronômica inovadora. O que mais tem surgido nos últimos anos, esses restaurantes gastronômicos trabalham com menus degustação e que traz experiências gastronômicas muito interessantes. O que é importante pensarmos aqui é uma rotatividade muito baixa, né? E possui um tempo mais longo, então, de realização dessa refeição, o que pode acabar 2 horas e meia quanto a isso. Vai possuir, então, como disse, um cardápio qualificado, chefe de cozinha de renome, um público que preza por uma boa comida e que está disposto, então, a pagar preços elevados em relação a isso. Carta de vinhos, que vão, então, dialogar e harmonizar com os pratos oferecidos, e vai, em alguns momentos, pode possuir a figura do sommelier, mas lembrando que a figura do sommelier não é obrigatória, por causa da questão do custo, mas é um papel também dos profissionais da gastronomia pensar sobre bebidas harmonizadas com as comidas oferecidas. Os restaurantes de especialidades, né, eles acabam, então, oferecendo pratos que são especializados, eles se organizam nessas especialidades gastronômicas, seja a partir de um produto, de uma preparação, de um método de cocção, de um país, uma região ou de uma comida em específico, da regional, apresentam refeições ou alimentos especializados, né, em um grande conjunto de frituras, grelhados, massas, entre outros. E no Brasil, aqui existem alguns tipos, né, como grill, brasserie, choperia, lancheria, fusion food, típicos, fast food, coffee shop, lanchonete e self-service, né, o autosserviço. Então, esses restaurantes, eles são muito comuns, estão cada vez mais aqui presentes na nossa rotina gastronômica. Os coffee shop, então, acabam sendo estabelecimentos que apresentam um cardápio com itens mais fáceis, né, de fácil preparação, apresentação simples, pode ter elementos no buffet,
né, itens num buffet ou num balcão que dá fácil acesso, e os principais produtos aí são salgados, doces, cafés, chás, sucos, lanches, pratos grelhados, sopas, massas e sobremesas, entre outras. As lanchonetes, nós bem conhecemos, fazem parte dos nossos roteiros e servem um grande conjunto de preparações que são tradicionais aqui na gastronomia da nossa região. Essas são algumas, né, das preparações que nós podemos ter. Os restaurantes típicos é bem interessante de pensarmos sobre, né? Eles acabam apresentando preparações representativas de determinada culinária regional, seja de um país, de um estado, ou de uma região, ou de uma micro-região. O que quer dizer isso, né? Pode ser alemã, japonesa, asiática, francesa, italiana, pode ser uma regional delimitada sobre a região da Sicília, da Lombardia, na Itália, pode ser sobre a região de Borgonha, na França, e assim segue, ou até mesmo brasileira, né? O Brasil, nós sabemos que possui 5 grandes regiões, e essas 5 grandes regiões possuem completamente características diferentes culinárias. Então, temos na culinária as culinárias mais tradicionais e conhecidas, nordestina, mineira, gaúcha, a baiana, que está dentro da nordestina, vejam, é um regional delimitado, napolitana e romana, lá na Itália, como disse. As questões relacionadas à decoração também não estão só relacionadas, quando nós falamos de restaurantes típicos e regionais, elas não estão só relacionadas no cardápio. O estabelecimento e o ambiente acaba dialogando também com essa cozinha. Então, eu não posso criar um restaurante de uma cozinha baiana com elementos da cozinha italiana decorativa. Então, assim, se eu vou trabalhar num restaurante de especialidade, lembre-se que o ambiente precisa dialogar com aquele cardápio que eu estou oferecendo, senão vai dar uma confusão danada e é passível até de crítica, né? Fiquem atentos. Churrascaria, nós bem conhecemos, faz parte do nosso cotidiano e da nossa rotina aqui em restaurantes, vai apresentar aí diversos cortes e de variedades de carnes que são assadas à moda de churrasco e podem ser vistas nas mais variadas categorias. O cardápio está organizado nessas carnes e cortes, que são assados à brasa e apresentados de formas diferenciadas, e os acompanhamentos são servidos diretamente lá no balcão, né? No balcão que nós chamamos vulgarmente de buffet, mas que é self-service, autosserviço, a forma mais adequada e correta de nominar. Ultimamente, a gente tem visto algumas coisas mais impactantes em relação à churrascaria, que estão servindo junto nesse balcão, sushi, entre outras coisas, né? Eu acho que isso foge um pouquinho da lógica da especialidade, porque churrascaria, ela tem esse princípio, o que combina com churrasco, eu sirvo no balcão. Então, nós precisamos atentar também a essas características desses estabelecimentos gastronômicos. Os restaurantes funcionais, eles possuem aí características, ou seja, cardápios funcionais que devem ser balanceados de modo, então, a atender às necessidades nutricionais nos diferentes níveis de uma empresa e as respectivas necessidades calóricas. Quando a gente se refere, então, a cardápios funcionais e restaurantes funcionais, nós estamos nos referindo àqueles restaurantes localizados dentro de empresas, né? Das empresas, indústrias, entre outros. Vamos pegar a Mercury aqui em Santa Cruz, a General Motors, o complexo industrial da General Motors, e as empresas do tabaco em Venâncio, elas possuem restaurantes dentro destes empreendimentos industriais. Então, é um serviço básico, simples, de baixo custo, em autosserviço, ou seja, as pessoas passam o cartão do crachá, passam, se servem, seguem algumas regras delimitadas, 1 ou 2 pedaços de carne, o resto é livre, mas é uma comida que tem um cardápio elaborado a partir de um baixo custo, que é custeado 20% a 30%, conforme a lei da alimentação do trabalhador, o programa, o PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o resto é custeado, então, pela empresa em que o trabalhador está alocado. Então, o cardápio tem uma variação principalmente focada em carboidratos, ele é rico em carboidratos, redução em proteínas, mas algumas fibras também são bem identificadas nas saladas e no uso de alguns integrais. Ele possui uma responsabilidade muito grande, esse tipo de restaurante, porque
ele precisa, como eu disse, responder àquelas necessidades calóricas que está nesse primeiro quadrinho ali. Então, ele pode ser considerado como um restaurante de coletividade, ou catering, ou buffet, como nós chamamos. A coletividade é o grande restaurante localizado nessas empresas e possui uma cozinha lá dentro. Catering é quando eu tenho na empresa o espaço para servir as comidas, mas eu tenho uma cozinha central que leva a comida pronta em caixas térmicas e serve, então, naquele balcão, lá naquele restaurante. Aqui em Santa Cruz, um exemplo disso, nós temos o prato feito, apuras e o ao ponto que fazem isso. O prato feito tem uma cozinha central aqui na BR-471 e a, a, o ao ponto tem uma cozinha central também ali no Distrito Industrial, na Avenida, antes do pórtico, e eles produzem, né, por exemplo, o ao ponto, enquanto eu trabalhava na Mercury, ele produzia na cozinha central e servia no distrito, né, na planta industrial do distrito. Mas na cozinha, na Mercury do centro, aqui na planta industrial central, tinha uma cozinha ali, né, que faziam então o serviço. E buffet é aquele tipo que vulgarmente nós chamamos, então, tudo é buffet, né? Ah, vou ali vou servir no buffet. O buffet, conforme a literatura e a bibliografia, está relacionado, então, ao serviço de comida no local, né? Eu vou fazer um evento lá na sede da FENACHIM, um dos pavilhões, e eu levo, então, a produção e faço minha produção de comida lá, ou sirvo comida pronta naquele espaço. Então, são algumas dessas diferenças que é importante. Falei dos restaurantes de coletividade, o cardápio deve ser bem balanceado, de modo a atender às necessidades nutricionais nos mais diferentes níveis da empresa, tanto da planta de produção, quanto também da planta administrativa. Em muitos casos, essas empresas produzem seus alimentos em cozinhas centrais, como bem disse antes, e transportam, então, seus alimentos através de catering para esses locais. O catering também é um serviço de produção e transporte muito utilizado nas empresas aéreas, ou seja, tem uma empresa de catering, quem viaja de avião deve ter visto, a RA Catering em Porto Alegre, ela tem uma cozinha, ela atende todas as questões relacionadas à alimentação e abastece as empresas aéreas do ramo da aviação. Tem uma grande preocupação, né, com as questões higiênico-sanitárias, como todos os outros restaurantes devem possuir. Possui, né, e trabalha com um grande volume de produção de alimentos, e os equipamentos dessa produção são, na maioria das vezes, automatizados, né? As panelas são de pressão automatizadas de 300, 400, 500 mil litros, né? E possui um processo aí de controle muito forte, muito severo, e acompanhado aí pela vigilância sanitária do estado e do município. O processo de produção, as etapas, embalagem, reaquecimento, armazenamento são cuidadosamente estudados aí por nutricionistas e profissionais de engenharia de alimentos e da alimentação. E os cardápios são desenvolvidos, né, para que se mantenham as questões relacionadas a nutrientes, sabor e também apresentação. Nem sempre acontece, né? Na linha do catering, às vezes quem viaja, faz viagem internacional, às vezes fica um pouco impactado o serviço de comida servido a bordo, né? Os buffets, como disse antes, são empresas especializadas aí no fornecimento de alimentos e da alimentação em domicílio ou em algum lugar específico, né, escolhido pelo cliente, então, naquele local do evento. Segundo Pacheco, aquele sistema que nós chamamos de buffet, o sistema por quilo, é diferente do que a gente chama de buffet. É denominado pela própria velocidade do atendimento, ou seja, possui um alto giro aí de comerciais e um baixo custo de manutenção da estrutura. O que isso quer dizer? Tu tens uma equipe de cozinha reduzida, tu tens os alimentos disponibilizados no balcão, lá, pelo sistema quilo ou livre, e tu tens poucos garçons para fazer o processo só de organização, limpeza de mesa e venda de bebidas. Então, essa é uma das questões relacionadas nesse tipo de restaurante do sistema autosserviço ou por quilo. Nesse tipo de empreendimento, né, gastronômico, o que importa é a economia de escala, né? Ou seja, quanto mais clientes e atendimentos, melhor. E é primordial aí para uma boa rentabilidade do negócio da alimentação. Alguns restaurantes até têm pensado trabalhar no binômio aquilo livre
de dia e à noite à la carte. É uma forma, é uma possibilidade. Você aumenta as rentabilidades dos negócios de vocês. Né? Pensem, vou alugar, vou pagar 10, 20 mil reais de aluguel por mês para trabalhar só à noite. Otimiza teu espaço. Otimiza. Vai trabalhar mais, vai. Mas é interessante, a gastronomia tem disso, né? Enquanto outros festejam, se divertem, nós trabalhamos para fazer, adquirir sucesso, servir boa comida, com qualidade, também ganhar dinheiro. Essa é uma das questões. Então, é possível, sim, trabalhar sem garçons? É. Dependendo do estabelecimento, pequeno, alguns deles ainda só servem as bebidas, né? Retira os pratos e arruma um salão. Isso tem que ter. Não dá para deixar virar uma bagunça. Então, no sistema Aquilo é isso. A mesa é pequena, justamente por uma maximização do espaço e aumento aí da capacidade de atendimento a clientes. Outros tipos de estabelecimentos do ramo do A e B, casa noturna, são servidas algumas bebidas, mais que comidas, e a maioria das comidas servidas são petiscos ou lanches, até hambúrguer tem entrado muito agora. Rotisserie tem caído muito aqui no Brasil, mas ainda nos anos 2000 nós tínhamos alguns espaços que tinham rotisserie, que é aquela casa que serve principalmente carnes assadas, grelhadas, massas e molhos. Elas acabam hoje já criando aí espaços para que se possa fazer a refeição no próprio restaurante. Já estão pensando as rotisseries de forma diferente. Casa de chá, que Santa Cruz nós temos, Venâncio também temos algumas, e as docerias, confeitarias e cafés têm crescido cada vez mais e se tornado um espaço de degustação de boas comidas, de bons cafés e de bom diálogo com as pessoas, né? Um espaço para relaxar e curtir uma boa refeição. Outros estabelecimentos, as sorveterias, né, que buscam, então, aproveitar esses momentos de primavera, verão, para tirar uma boa rentabilidade, mas nesses períodos de baixa temporada, acabam, então, inovando no cardápio, trazendo lanche, entre outras preparações. Os pubs, tipicamente inglês, mas acabam se reunindo, são bares que acabam se reunindo e servindo bebidas, e também trazem algumas perspectivas de bebidas e de comidas e petiscos que podem ser harmonizadas com essas bebidas. A drugstore, né, que inicia como uma questão de farmácia, uma drogaria e mercearia, agora também tem trazido algumas comidas, né? Quem frequenta aí algumas das farmácias, uma das redes de farmácia, vai perceber a grande crescente de até salgadinhos, entre outras coisas que são comercializadas. As casas de suco e vitaminas também são tipos de estabelecimentos que vão surgindo e estão se consolidando frente a aos aspectos e a busca por comidas diferentes, né? Além das comidas, dos estabelecimentos de comidas regionais que também acabam crescendo, como pizza do pedaço, casa de tacos e assim, né? Croissants especializados em um determinado alimento. A questão dos food trucks, a gente sabe, né, aí o crescimento, o advento do food truck, ele nasce após a Segunda Guerra Mundial e com o desenvolvimento dos subúrbios, trabalhadores da construção civil, jardineiros, entre outros profissionais, acabavam, então, fazendo as refeições nesses lugares, onde que não havia um restaurante ou eles eram escassos. E isso acaba, então, abrindo um espaço aí para esses food trucks que hoje a gente acaba chamando, antes nós chamávamos de carrinho, do lanche, entre outros, né? Mas em 2008, aí, com a crise econômica americana e a falência de muitos dos restaurantes, esse modelo de negócio começa a ganhar espaço aí com inovação, qualidade, caráter diferenciado, produtos diferenciados. Então, ele nasce aí a partir de um grupo de empresários em Los Angeles, o Mark Mangueira, a Caroline Skin, que juntamente com o chefe Roy, foram os primeiros a ganhar espaço na mídia, né? Mas o que eles fizeram para ganhar esses espaços, né? Eles construíram um caminhão que dialogava com o cardápio que eles ofereciam e eles fizeram uma comida de fusão, ou seja, eles pegam uma carne no estilo coreano e dialogam com os tacos mexicanos e usaram as mídias para construir, então, aí a base de fãs e de clientes, e o Food Truck Code é o caminhão de churrasco coreano. Então, eles utilizam, né, se fundamentam na cozinha de fusão, mesclam elementos das duas culinárias, mexicana e coreana, e trazem, né, a partir de uma base, uma divulgação em redes sociais, um produto inovador que vai ganhar o mundo muito forte, como a gente pode ver na imagem que está para vocês aí. No Brasil, este modelo
de alimentação ele já ocorria, é importante dizer, desde o Brasil colônia, né, onde as negras escravizadas acabavam, então, vendendo seus quitutes nas ruas. Nós podemos lembrar aí o acarajé nas ruas da Bahia, essa preparação típica desse grupo étnico ia comercializando, mas aqui no Brasil, essa alimentação mais moderna, ela acaba chegando em 2013, com os primeiros empreendimentos aí em São Paulo. Neste formato que a gente acaba vendo, o Buzina Food Truck é o primeiro empreendimento que acaba, então, ganhando as ruas da cidade e logo passa a ser seguido por diversos outros empreendedores. Eu não estou querendo dizer aqui que em 2013, melhor dizendo, não 3, nós já tínhamos, é a primeira vez que aparece isso, não. Nós já tínhamos o caminhão do cachorro-quente, do pastel, entre outros. O que se ganha aqui nessa questão está relacionada ao estabelecimento e à consolidação desses caminhões bem pensados, mais modernos, com comidas diferenciadas, né? Isso é super importante, até comentei antes, é importante dizer que esse food truck não é o primeiro comércio de rua aqui do Brasil. Nós sempre tivemos um forte comércio de alimentos nas nossas ruas, nas principais cidades, os pasteleiros, o cachorro-quente. Isso tudo faz parte de uma cultura alimentar tradicional brasileira que não fica, então, apagada aí com o desenvolvimento do food truck, como a gente vê aí em 2013 aqui no Brasil. E quando pensamos em comida de rua, um dos pioneiros aqui, na verdade, é o pernambucano Rolando Vanucci, que é mais conhecido por Rolando Massinha, que desde 2008 atua no mercado food truck e, como ele prefere ser denominado aí, uma especialidade de massas frescas a preços populares. Esses caminhões acabam, então, se modernizando e se sofisticando à medida que a comida também é vendida. Então, essa influência do mercado americano no mercado brasileiro, ela vem, então, em 2013 e acaba se consolidando, aí, criando empreendimentos, novos produtos, novos tipos de serviço em grandes proporções. Surgem até os food parks, Santa Cruz tem surgido food parks bem interessantes, São Paulo existem espaços muito consolidados de food parks. Esses food trucks acabam, então, sendo incorporados à paisagem humana. É claro, eles precisam de aval, né, avaliação e liberação do poder público municipal para, então, servir suas preparações. Mas, para finalizar aqui, nessa nossa videoaula de hoje, ter um caminhão desses, um trailer ou um furgão adaptado, bem organizado, pensado, com bancada de inox, com refrigerador de inox, não é tão fácil. É preciso estar de acordo aí com as questões financeiras, mas também Anvisa, Detran, Denatran, Prefeitura, Inmetro, entre outros. Pense, mas é uma possibilidade também aí de trazer boa comida, uma boa experiência gastronômica para nossos clientes. Obrigado.